Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós vamos falar um pouco sobre organizações internacionais, um pouquinho sobre blocos econômicos. Eu vou deixar para falar mais sobre blocos econômicos dentro dessas aulas sobre os continentes. Eu já falei dentro da Europa, dentro da África, e aí a gente vai falando sobre outros blocos na medida que for falando sobre os continentes também. Tá? Então vamos começar pelas organizações internacionais, e essa é a mais importante organização internacional que nós temos no mundo. Surgida em 1945, em outubro de 45, logo depois da Segunda Guerra Mundial acabar, a ONU, a Organização das Nações Unidas, surgiu como uma ideia de tentar fazer com que os países dialoguem, não tenham mais essa intensa necessidade de ocupar os territórios e fazer guerras, como o que tinha acontecido na Primeira Grande Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Então a ONU surgiu para tentar apaziguar o mundo. Eu costumo dizer que a ONU tem uma função de tentar fazer para o mundo o que é o discurso de Mies. Qual é o discurso da Mies? O discurso da Mies normalmente nunca vai falar nada de negativo, que as pessoas podem achar negativo. Então, se a pessoa disser que ela quer garantir a paz mundial, ela provavelmente vai ser defendida por todas as pessoas. Não, infelizmente, tem gente que até gosta de ditadura, defende ditaduras, como as que a gente já teve no Brasil, as da China, da Venezuela, tudo ditadura, tudo não presta. Tá? Tudo isso daí, a ONU tenta evitar que isso aconteça. Então ela recrimina as atitudes que vão contra o bem-estar das pessoas, contra a livre circulação das pessoas. Professor, então é uma atitude comunista, as pessoas não estarem circulando atualmente? Não, é um momento de autoritarismo. Existe autoritarismo comunista, capitalista? Existe os dois. Então são nações capitalistas e socialistas que estão cerceando nesse momento o direito das pessoas de ir e vir. Mas a ONU tem como função principal tentar garantir a paz mundial. E uma das entidades que faz parte dela, que tem muitas entidades dentro da ONU, sobre economia, sobre saúde, sobre segurança, uma dessas entidades é a OMS. A OMS é uma organização que surgiu em 1948 dentro da Organização das Nações Unidas. Então ela é um braço muito importante das Nações Unidas, e lembrando que quem criou, de certa forma, mais mediu esforços, mais se esforçou para que a ONU existisse, para que a OMS existisse, foram os Estados Unidos da América. A grande democracia do mundo, que é os Estados Unidos, hoje luta um pouco contra a ONU, luta contra o Banco Mundial, luta contra o FMI, luta contra a OMS, o que é bastante contraditório. Mas nesse momento atual que a gente está vivendo, muita coisa é bastante contraditória. Voltando para a ONU, a gente tem aqui os objetivos do milênio. Quando ela surgiu, ela tinha os objetivos dela, sempre buscando garantir a paz mundial. Depois, esses aqui são os objetivos do milênio ali nos anos 2000. Quais são os objetivos da ONU hoje? Erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. O primeiro eu acho que ninguém é contra, acabar com a fome das pessoas, tentar acabar com a fome das pessoas é um objetivo extremamente plausível, mas tem gente que é contra, acredito. Atingir o ensino básico universal. Infelizmente tem gente que não quer que as pessoas sejam alfabetizadas, que elas estudem. Então a gente já teve na história momentos onde que foi solicitado que as pessoas queimassem os seus livros. Então deve ter gente que é contra atingir o ensino básico universal. Então não é fácil a função da ONU. Falando em ONU, teve um filme que eu assisti ontem mesmo, que foi lançado na Netflix recentemente, falando sobre um diplomata brasileiro chamado Sérgio, que agora esqueci o sobrenome dele, que é muito interessante porque provavelmente ele teria sido o chefe geral das Nações Unidas, se ele tivesse sobrevivido ali à situação do que aconteceu no filme. Pronto, acabei de dar um spoiler grande sobre o filme, é uma história real, ele morre no final, então, mas ele provavelmente iria ter um cargo muito grande aí em esfera mundial na questão dos direitos humanos. Então é um filme bem interessante, está no Netflix aí, o filme sobre Sérgio, um brasileiro sensacional que defendia bandeiras básicas da ONU aí, defendia os direitos humanos. Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. Cara, tem muita gente que não quer isso. Tem muita gente que odeia essa bandeira, essa defesa, Então, por isso tem muita gente que defende, não gosta da ONU, Tem gente que não gosta do direito da igualdade entre homens e mulheres, por exemplo. E que para atingir a igualdade para as mulheres, a gente vai ter que dar muita
coisa em troca que a gente deixou de dar durante aí séculos, décadas e milênios de tempo que as mulheres não tinham direito a nada, né? Reduzir a mortalidade infantil. Então isso realmente acho difícil alguém ser contra, né? Então fazer um pré-natal, cuidar da saúde de mulheres, seja ela uma pessoa que mora na favela e não tem condição de ir no postinho, levar o médico até as pessoas onde que elas estão, tá? Então isso são ações aí que a gente consegue ver dentro dos nossos governos que são para tentar reduzir aí a mortalidade infantil, fazer o teste do pezinho, gotinha na boquinha das crianças, né? Isso tudo é muito importante para tentar garantir esse objetivo. Melhorar a saúde materna, eu considero que esse objetivo está ligado ao 4 ali também. 6. Combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças. Lá no começo dos anos 2000 era um foco muito grande, ainda é um foco muito importante, né? Porque é um problema de doença muito grande que a gente tem no mundo. Obviamente é o OMS que lidera, né, qualquer campanha grande aí para tentar erradicar problemas de saúde no mundo. 7. Garantir a sustentabilidade ambiental. Então a gente teve, acabei de gravar a aula sobre questão ambiental aí, onde que fala sobre a sustentabilidade. Então garantir que o econômico e o ecológico estejam andando em consonância. 8. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. O que é isso? Tentar fazer com que os países se mantenham em uma boa condição de vida. Eu vou emprestar para um para ver se melhora, vou emprestar para o outro vai cobrar um juro. Essas parcerias, elas deveriam tentar alavancar o mundo todo para o melhor. Nem sempre é o que acontece, mas tentar fazer com que economicamente todo mundo tenha, né, o mínimo de dignidade para sobreviver. E aqui a gente tem os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Então esses objetivos são mais recentes, né? Esses aqui são os do milênio, esses aqui são os do desenvolvimento sustentável. Mas, de certa forma, isso daqui é uma ampliação dos objetivos básicos do milênio. Tá? Então aqui a gente tem mais detalhadamente essa questão produção e consumo sustentáveis. São vários braços da ONU que vão se abrir aí para tentar buscar melhorias na qualidade de vida da população. Tá? Aqui, por exemplo, item 8, peguei aleatoriamente. Trabalho digno e crescimento econômico. Gente, tem gente que acha que para dar dignidade para um trabalhador é só dar emprego para ele. Cara, se ele não tiver como sustentar a família dele com R$1.000, né, ele vai ter um subemprego, ele vai ter uma situação horrível. Pior, ele não tem emprego. Então vamos lutar para que as pessoas consigam pagar um salário bom? Sim, vamos lutar por isso. Tá? Mas dizer que um salário de R$1.000 hoje no Brasil o sujeito consegue viver com dignidade é mentira. Tá? Então se alguém está vendendo a ideia de que garantir o emprego para as pessoas é a coisa mais importante, é muito importante o emprego, mas tem que ser emprego de qualidade, senão a gente vira uma China, a gente vira um lugar onde que as pessoas, né, são dependentes do Estado para viver. Se você paga um salário de R$1.000 para o teu funcionário, né, o teu funcionário vai precisar do Estado, vai precisar de Bolsa Família, vai precisar de ajuda, vai pedir esmola na sinaleira. Tá? Então assim, tentar encontrar formas de pagar salários melhores para todas as pessoas, isso existe, né? Política de bem-estar social que existe na Europa, ela consegue fazer uma reorganização onde que o gari ganha menos do que o médico, só que não é uma situação de fome a situação daquele gari, certo? Um professor vai ganhar bem, né? Mas não vai ganhar 10 vezes mais do que um gari, não precisa. Tá? Então, desde que todo mundo tenha o que comer e tal, e conseguir satisfazer suas necessidades básicas, a partir disso vale tudo. Para mim vale tudo para cima, tá? Então já falei da OMS, aqui a gente tem o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é ocupado por algumas cadeiras fixas, né? Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, e as outras cadeiras elas são trocadas com uma certa frequência, onde que, por exemplo, a cadeira que está com duas cores ali, né, onde está a África do Sul, né, ela ora vai representar a África, ora vai representar mais uma cadeira para a Ásia, tá? Então esse lugar aqui é o lugar onde que, se tiver um país dizendo que não pode ter uma guerra em determinado lugar, essa guerra não pode acontecer. Mas isso aí já passaram por cima disso, né, professor? Sim, em 2003 na guerra do Iraque, né, passaram por cima do Conselho de Segurança da ONU. Então ele deixou de ser importante? Não, ele não deixou de ser importante. Mas ele perdeu prestígio, né? Tipo, os Estados Unidos mostra que pode invadir e criar uma situação de conflito em qualquer lugar do mundo sem que ninguém tenha coragem de chegar e dizer, olha, eu não vou permitir, porque são a nação mais poderosa, belicamente falando, do mundo, e a China, que hoje é a segunda maior potência econômica do mundo, né? Ela dificilmente vai chegar perto dos Estados Unidos tão cedo, né, nesse sentido bélico, né? Os Estados Unidos é muito avançado no quesito bélico aí, com certeza. Sobre a questão econômica, então lá nos anos 40 surgiram duas demandas. Uma demanda era a demanda de implementar o capitalismo no mundo, que
que foi dada ao FMI. Tá? O FMI, Fundo Monetário Internacional, empresta dinheiro para países pobres, em troca de juros, logicamente, para implementar portos, aeroportos, hidrelétricas, esse tipo de coisa nesses países. Vocês vão pagar juros, vão ter uma dívida externa durante algum tempo, mas vocês vão ter uma infraestrutura. Infraestrutura para quê? Para implementar um modelo capitalista, onde que a gente se transformou numa plataforma agroexportadora de minério de ferro, de commodities, e a gente consegue levar isso para as nações mais ricas. É uma forma imperialista do país rico e se intrometer dentro da economia dos mais pobres? Só que e se a gente não tivesse pego o dinheiro da FMI? A gente talvez estaria pior, certo? Então é uma situação bem dialética aí, a gente precisa ter vários pontos de vista para tentar entender o que acontece nessa relação capitalista que a gente tem a partir da criação da FMI, mas como o mundo inteiro é capitalista hoje, quem conseguiu crédito e conseguiu estabelecer obras que levaram ao desenvolvimento econômico de algumas nações, acabou sendo privilegiado. Banco Mundial. O Banco Mundial surgiu como Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, conhecido pela sigla BIRD. Então, reconstrução e desenvolvimento, sim. Então, muitos países foram destruídos na Segunda Guerra Mundial pela guerra, pela situação da guerra, e precisaram de crédito para se reconstruir. O caso da Grécia, por exemplo. Então, ela pegava um empréstimo com o Banco Mundial para se reconstruir do pós-guerra. Hoje, o Banco Mundial e a FMI fazem praticamente a mesma coisa. Fomentam obras de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, para garantir uma infraestrutura que consiga se conectar os países do mundo aí economicamente, no modelo capitalista aí, que é o que a gente vive, conhece, e faz parte, certo? Organização Mundial do Comércio. Essa organização ela tenta fazer com que os países mais pobres, como é o caso do Brasil, tenham uma condição de competir no mercado mundial, tal e qual acontece dentro da Europa, entre os europeus. A gente tentar entrar na Europa e vender os nossos produtos agrícolas, por exemplo. Evitar que a União Europeia imponha barreiras econômicas aos nossos produtos. Eles fazem isso. Então a OMC ela luta para tentar fazer com que todo mundo venda tudo para todo mundo. Nunca vai acontecer de todo mundo vender tudo para todo mundo, sem barreiras alfandegárias, até porque elas garantem o emprego dentro dos países, certo? Se eu não taxar os produtos que vêm da China para o Brasil, a gente não vai ter a necessidade de produzir nada aqui no Brasil, certo? Então a OMC ela tem que tentar equilibrar essas duas questões. A questão do trabalho dentro de cada país, que é importante, e de eliminar barreiras que às vezes são sacanas demais e fazem com que não chegue alimento na mesa de alguém, por exemplo. Então você vai criar uma barreira que vai tornar um gênero agrícola muito caro. Isso seria um problema para países pobres, mas para a Europa não é um problema. A Europa impedir a entrada de produtos brasileiros dentro da mesa deles é uma garantia de que o agricultor europeu, que tem uma boa qualidade de vida, mantenha o dinheiro dele, a renda dele, consumindo produtos de dentro da Europa, por exemplo. E isso a gente vai ver dentro do contexto dos blocos econômicos mundiais, dentro de cada continente que eu vou trabalhar aqui nesse canal também. Tá? Muito obrigado pela atenção, não esquece de seguir o canal, curtir, dar um likezinho ali embaixo desse vídeo. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Valeu!